queria dividir ainda com vocês um texto bíblico, onde a gente ainda na visão de família, eu vou dividir um texto que normalmente é utilizado também muito em casamento, mas ele é um texto mais abrangente que isso. Só que comumente ele é usado em casamentos, quando a gente fala de sermos dois é melhor que ser um. Você já deve estar imaginando, lembrando do texto. Mas eu queria que você pensasse com foco em família e no que o autor do texto, lá em Eclesiastes 4, de 7 até 10. Eclesiastes 4, de 7 a 10, o que ele nos ofereceu de ideia? Ele construiu um texto falando sobre determinadas coisas, mas essas palavras têm um desafio muito grande, como família, como indivíduo, e eu queria dividir justamente esse desafio individual em família. Eclesiastes 4, de 7 a 10. Vamos lá. Então o texto vai dizer assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, perdão, até aí mesmo, continua, exatamente. No versículo 11, vocês viram aí, é onde falam de dormirem juntos, e normalmente é utilizado em casamento, mas se você continuar, vai falando de relações filiais, de irmãos, de filhos. Então, nessa vinculação, até aí, até o 10, ele é um pouco mais universal. E ele também é universal depois. Ele só estabelece relações dessa questão de estar sozinho e serem dois nos muitos vínculos que nós temos. E hoje eu quero usar o vínculo família. Queria pensar com vocês sobre família. Mas vocês vão perceber que há uma responsabilidade individual nessas ações, e isso que eu quero meditar com vocês, no âmbito da família. Nós, como indivíduos, sozinhos, como o texto fala, na família. Sozinhos, não sozinhos, juntos. Mas a gente precisa aprender. E é isso que eu queria dividir com vocês. O aprender a ser dois é um aprendizado. E a gente, às vezes, passa a vida sem entender bem isso. E eu queria dividir isso com vocês. Eu queria usar aqui uma coisa, uma parte inicial, que eu não sei, queria até ser mais um pouco do reverendo Leonardo, fazendo perguntas a vocês e tal, porque eu achei muito curioso na hora que eu decidi aqui no versículo 7, e ele começa assim: então eu me voltei e vi uma futilidade ou vaidade, na versão que lemos, abaixo do sol. E ele usa o sol, algumas vezes como referência. E eu vou dividir com vocês algumas coisas que são curiosas a respeito do sol, pelo menos uma para mim muito curiosa. Vamos ver se alguém vai rápido aí. Você não tem dúvida que o sol é maior que a terra e que há uma distância entre nós. E aí eu comecei a perguntar lá em casa para o meu filho: filho, você tem ideia de quantas vezes o sol é maior que a terra? Aí ele: não, pai, acho que sim. Aí ele chutou lá, na segunda ele acertou. E depois eu falei: você sabe quantas vezes a terra cabe dentro do sol? Você de casa, com o computador, vai mais rápido. Se você fosse chutar, você chutaria 1000 terras dentro do sol? Alguém chutaria 1000? Não. Todo mundo em silêncio, com medo de errar, né? Alguém chutaria 100.000? Alguém chutaria 800.000? Alguém chutaria 1 milhão de terras dentro do sol? Tem alguém contando assim que está chegando perto. 1.300.000 terras cabem dentro do sol. Eu sei que você imaginava que o sol era grande,
Mas eu acho que ficou maior agora, né? Na tua mente, na tua cabeça. 1.300.000 mundos desse cabem lá. E aí você faz uma relação seguinte, o texto vai falar a vaidade do Bade-Sol, né? Então eu fico imaginando, olha, tem aquela que ele não entendia como estrela ainda, só sabia que era o Sol. Esse astro aqui podia nos engolir milhões de vezes. Por que eu não sou destruído com essa radiação, já que é 1 milhão, por conta da distância, mas mesmo com a distância é uma loucura. E aí, pedagogicamente, a gente aprende que na escola, não, tem a nossa atmosfera, tem a camada de ozônio, que quem é jovem há tanto tempo que eu, né, todo mundo preocupado com a camada de ozônio, que aí a gente ia ser destruído por isso. E aí a gente descobre que o eletromagnetismo, os polos, e isso é o que é o grande escudo. Então, quando você olha para o Sol, acredite, tem um escudo ali, que é o eletromagnetismo, o polo da Terra, o polo norte, o polo sul. É isso que faz uma grande diferença, além das outras coisas que a gente aprende. Só que a gente não vê. É um escudo que tu olha para o Sol e você nunca vê. E isso foi construído para nós. Por que eu estou dando essa volta toda falando do Sol? Primeiramente, para a gente entender quão pequenos nós somos. Mas muitas vezes, nas nossas avaliações de vida, no nosso olhar de vida, a gente se coloca maior do que deveria. Como talvez você tenha pensado que o Sol é grande, mas não fosse tão grande assim. Ser 1.300.000 terras dentro dele. A gente faz essa relação com as coisas, com as pessoas e com a nossa própria existência. A gente não faz e avalia dimensões corretas para a gente poder caminhar. E às vezes a gente tem uma autossuficiência de achar que nós somos muito, que não tem um escudo ali nos protegendo dessa grande energia. Eu queria que vocês ficassem com essas imagens de tamanho, dimensão e proteção, porque isso vai ajudar a entender o que nós vamos falar aqui, ainda que seja de uma forma breve. Porque o primeiro, olhando isso aí, voltando para o texto, ele vai dizer assim: então eu vi muita vaidade debaixo do sol. Nesse primeiro momento, se você entendeu o que era o sol, você diz assim: vamos zerar a vaidade, porque eu não sou nada. Nem sei como é que eu estou sobrevivendo nessa terra aqui. Tem algo maior que produziu um efeito tal que me permite estar nesse lugar que eu não deveria estar. Esse é o início para você ter a mentalidade que a gente precisa ter aqui, para a gente entender o texto sob a dimensão e ótica que eu pretendo passar para vocês. O autor de Eclesiástico, ele fala de coisas simples que nós nos acostumamos a ouvir e entender de formas simples, mas talvez a gente esteja também olhando como você talvez estivesse olhando para o sol até ontem, que agora você sabe que é um pouco maior do que você imaginava. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho no texto. A gente precisa compreender que a gente tem muitas vezes e o autor de Eclesiástico tem uma crença ingênua na bondade de Deus. Por isso que ele fala que tudo é vaidade. E toda vez que eu prego em Eclesiastes, tem esse olhar, né, do autor, um olhar que olha assim, é como se ele tivesse, nossa, eu vivia nessa terra e tudo aqui é uma grande perda de tempo. Não é bem isso que ele quis deixar para a gente. Ele quis que nós percebêssemos que algumas coisas que nós vivenciamos, poderiam ser diferentes se tivéssemos atitudes diferentes. E a gente precisa aprender justamente sobre essa questão do ser dois. Você sabe ser dois? Claro, fisicamente você sabe. Se você olhar no banco, tem uma pessoa do seu lado. Mas o que é verdadeiramente ser dois? Como isso acontece? E quando não acontece de sermos dois, aqui o texto vai oferecer duas situações. A situação de estar fisicamente mesmo sozinho, ele já começa a falar sobre isso. E aí depois tem os dois.
Mas isso mesmo estando ao lado de alguém, nós precisamos aprender a ser dois, a perceber ser dois. Porque se isso não for verdade, construída e precisa ser experienciada de algumas maneiras, que a gente vai falar aqui essa manhã, a gente não é só estamos juntos, como família, como marido e mulher, como irmão e irmã, mas a gente não está experimentando o melhor de ser dois. Então, a primeira coisa que eu quero dividir com vocês, o primeiro aprendizado do texto, é quando ele já fala no versículo 8, havia um que era sozinho. Então, ele fala da pessoa sozinha. E eu queria, olhem o texto, esse versículo 8, se vocês estiverem com a Bíblia aí, vamos aprender com o que ele está dizendo sobre ser sozinho, sem filho, nem irmão, ou seja, uma pessoa realmente, do jeito que ele diz, sem família. E o seu trabalho não tem fim, nem seus olhos se fartam, ou seja, é alguém que sozinho trabalha, luta, não é alguém parado. E seus olhos não se fartam de riquezas, ou seja, ele não tem com quem dividir, ele não tem. Então ele vai acumulando ao longo da sua trajetória de vida, trabalha, tem a sua recompensa e está acumulando riquezas. E aí ele nem diz, significa, ele está dizendo assim, ele não para avaliar essa situação. É isso que ele fala, ele nem diz, para quem estou trabalhando? Ou seja, quem é o meu Senhor? Ou seja, eu estou indo, e por que isso? Por que eu estou fazendo isso? Aliás, é uma das grandes reflexões da vida. Por que eu estou fazendo isso? Quais são os meus objetivos? E esse é o meu primeiro aprendizado aqui. O aprendizado de... a gente precisa abandonar objetivos falsos na nossa vida. Nós, por conta de não refletirmos adequadamente sobre o nosso estar, o nosso ser, o nosso caminhar, apenas agir, imaginando que estamos fazendo algo melhor, afinal de contas, quem criticaria um homem que trabalha e cresce e enriquece? Não há críticas a primeiro momento a fazer isso. A pergunta que ele faz é, por que isso? Por quê? Em quê? O que valida esse teu esforço? E o que está em torno dele? Quando nós não temos objetivos verdadeiros, os nossos objetivos são falsos, mesmo que aparentemente eu esteja num viés de crescimento, de que as coisas estão indo bem, não é você? E você provavelmente já usou esse termo, você está reclamando de barriga cheia. Não já usou isso? Ou seja, as coisas estão legais para você. Mas é preciso refletir, porque o que o texto vai falar logo no versículo 8 também, e nos dá o alerta para que a nossa reflexão não fique, a nossa vida não fique em objetivos falsos. Ele fala assim, para quem estou trabalhando e privando a minha alma do que é bom. Ou seja, aqui ele diz, quando você faz isso, quando você direciona a tua vida, mesmo que sendo para objetivos que no nosso mundo do dia a dia parecem ser adequados, você está trabalhando, está crescendo, está, não sei, enriquecendo, mas está conseguindo ter dinheiro suficiente para dar conta das suas ambições, dívidas, e sei lá. Isso parece bom, mas quando isso não está ajustado a um objetivo maior, nós estamos vivendo com falso objetivo na vida, em qualquer segmento. Se você estuda não para aprender e dividir com alguém, estar com outro, você estuda só pelo poder e que os outros te olhem e percebam em você alguém muito inteligente, e é vaidade. Isso não tem sentido no sentido familiar. Tudo que nós temos e aprendemos, o que o texto vai querer nos mostrar, é para que haja uma divisão de coisas. Isso é aprender a estar com o outro. Nós vamos falar com isso lá na frente. Então aqui ele vai falar de alguma coisa que é isso, privando minha alma do que é bom. É isso o pior, porque o olhar de fora, o olhar de outra pessoa qualquer, você não consegue enxergar como é que está a alma do outro. Eu não consigo aqui de casa ou de qualquer um de vocês saber como está a tua alma. E às vezes, não, como é que você está? Eu faço terapia há algum tempo, né? Mas eu me lembro, há muitos anos atrás,
muitos anos, quando eu fiz o primeiro segmento de terapia, e a minha esposa já fazia terapia, né? E a terapeuta perguntou assim para mim, na psicóloga, por que você está aqui? Eu não sei. Eu vim porque minha mulher disse que eu precisava, mas não tenho a menor ideia por que eu estou aqui. Mas eu fui obediente e vim aqui. Então a gente vai ter que ter mais trabalho para começar, porque quando a pessoa está em crise e consegue se olhar, o caminho é melhor. E depois de um tempo eu percebi que eu tinha muitas coisas a discutir, muitas coisas a falar, muitas coisas que eu escondia de mim mesmo a respeito da minha vida. Mas eu nem queria discutir com a minha alma. Na verdade é isso. Eu não queria conversar com ela. Eu queria apenas viver. Eu queria apenas... E naquela época, eu era bem essa pessoa aqui. Trabalhava e já era casado. Mas o meu foco era... Eu trabalhava por quê? Eu tenho casa para cuidar e conta para pagar. Até aí tudo bem. Isso é uma parte. Mas nunca será tudo. Porque quando é isso, a sua alma não está conversando com você. Converse com seus objetivos mesmo. Pare um pouquinho. Eu não tenho tempo, a vida é cheia de coisas. É isso mesmo. É para mim, é para você, é para todo mundo. Mas quando a gente pensa que o sol está muito perto, ele vai te engolir. A gente tem que entender que existem proteções entre esse sol, que nós falamos no início, que é milhões de vezes maior do que a Terra, mas é para que eu sobreviva a isso tudo. Mas se eu não conversar, pensar sobre os meus objetivos, que objetivos eu tenho realmente de vida, com a minha mulher, com o meu filho, o que eu quero, se é só trabalhar para pagar a conta e botar dinheiro em casa, tenha certeza, a sua alma está em silêncio dentro de você. Converse com ela, permita que ela se abra para você, com o Senhor, de verdade. Porque você vai ver, tinha um chefe que ele não se convencia naturalmente, né? Então ele tinha uma coisa que eu vou dividir com vocês aí. Você tem alguma coisa para me dizer sobre o trabalho que você vai fazer? Eu tenho. Então está aqui. É o 7 dos 7 porquês. Então eu dizia, não, eu vou fazer isso por causa disso. Sim, por quê? Aí eu, não, mas aí eu ia. Não, você está repetindo a primeira pergunta. Eu quero o porquê da sua resposta. E ele ia assim até a última, me esgotava. Mas eu aprendi o quanto eu não tinha pensado a respeito das coisas que giravam em torno do trabalho. Porque eu já ia para lá, eu me perguntava, não precisa ser 7 não, tá? Mas se você conseguir fazer 3 porquês, por que eu estou aqui, por que eu estou com ele, por que eu estou, como isso é importante para mim, você vai descobrir um mundo muito maior, talvez milhões de vezes maior do que essa relação que você viu com o sol. E aí a tua alma vai estar falando com você. Cuidado com objetivos falsos na sua vida. Não leve isso como raso. Leve isso em consideração. Isso é muito importante. É a primeira coisa que a gente aprende aqui sobre o objetivo. O segundo ponto, e não menos importante, é experimente e aprenda o que significa ser dois. É o que eu falei no início. Quando a gente não faz aquela primeira parte adequadamente, avaliando os nossos objetivos, eu vou dizer uma coisa para você. Você é uma pessoa de péssimo relacionamento. Ô, Epifânio, não sou não. As pessoas são legais comigo. Você não entendeu. É que você é de péssimo relacionamento com você mesmo. Você não conversa com a sua alma, com o seu Deus adequadamente. Você pode ter bons relacionamentos com o outro, aparentemente, como aparentemente aquele homem tinha e acumulava riquezas e a aparência para nós era de crescimento, mas o relacionamento dele com ele mesmo era péssimo. Por isso ele não conseguia ouvir a sua alma. Quando a gente precisa aprender a ser dois, é quando eu começo a conversar. Eu começo a conversar com esse Deus, com esse Espírito Santo que nós falamos que fala para a gente, que conversa com a gente e nos diz coisas, e eu começo a me relacionar. E o Espírito Santo vai me revelando e eu vou ouvindo. Porque o Espírito Santo nos revela coisas que muitas vezes eu não quero ouvir. Eu quero deixar de lado. Sabe aquela história de que
essa solução que você deu só vale para a tua vida, para a minha não vale. A gente vai começar a dizer isso aqui nessa segunda parte. Porque quando todas as soluções só valem para o outro, eu nunca serei dois. Porque as soluções são únicas, personalizadas para o meu cônjuge, para o meu filho. Aquelas soluções nunca vão se refletir em mim, e não estão se refletindo em mim, é porque eu não aprendi o significado de ser dois. E como há essas trocas entre um e o outro, elas acontecem. Quando eu não acredito que eu posso ser dois dessa maneira, numa troca de verdade, né? Não numa troca de nós estarmos juntos porque casamos, porque os filhos nasceram, eles são seus filhos, todo mundo ali parece que foi algemado a uma relação familiar que muitas vezes não escolheu. Por exemplo, eu não escolhi minha mãe, nem o meu pai. Eu nasci, então eu estou algemado a essa relação eternamente. Só que a gente precisa entender que há uma condição de troca para ser dois ali. Senão, no meu caso era uma família, eu, minha mãe, minha irmã e eu, éramos 4, somos só 4 indivíduos. Nunca seremos 2 ou mais. A gente precisa entender que essas trocas, em que as soluções de vida, de muitas maneiras, elas precisam valer. Porque o texto vai nos falar que nós ficamos fortalecidos em ser dois. Mas se as experiências não valem, só valem individualmente para um e o outro, nós não somos 2, não somos 3, nós não somos igreja. Se as experiências não são vivenciadas e divididas, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. E o texto bíblico aqui, lá em 2 Reis 5, eu vou relembrar uma história que vai deixar isso muito claro sobre o tema que nós estamos falando. Quem se lembrar, lá é 2 Reis, e quiser ver, mas eu vou falar de forma resumida. 2 Reis 5, nós temos uma história de Naamã. Naamã era capitão do exército, né? Rei da Síria, herói, quer dizer, ele não era rei, mas era capitão do exército da Síria. E era alguém que lutava, e nas lutas ele tinha vitórias, era um vitorioso. Isso é um grande problema. Imaginem aquele homem que trabalhava e obtinha riquezas. Imaginem um homem assim, que luta as suas lutas e tem muitas vitórias. Cada vez ele vai se em si mesmando, imaginando ser mais do que realmente é. Isso é um perigo. Então esse Naamã, ele tem lepra. E ele descobre que Eliseu, o profeta, tem condição de resolver isso. E ele vai lá, ele está na Síria e ele vai lá. Lá em 2 Reis a gente vê essa história. E essa história, ele se aproxima de Eliseu na expectativa, porque todos disseram que era possível retirar a lepra que estava no corpo dele, né? E, obviamente, deixando bem mal. E Eliseu manda um mensageiro para conversar com esse homem, que era... E disse o seguinte, mergulha 7 vezes no Jordão. E esse capitão, ele fica irritadíssimo. Primeiro que o Jordão era um rio pior de imagem do que os rios que ele tinha na Síria. E depois que ele mandou mensageiro, nem ele, o profeta, chegou ali. E ele chega a dizer, olha, eu imaginava que o profeta vinha aqui e ia colocar a mão sobre mim, né? Como vocês às vezes trazem os seus filhos para o pastor abençoar na hora do batismo. Imagina se eles terceirizar isso. Vou mandar uma outra pessoa e tal, não vou ser eu. Ele ficou irritadíssimo por isso que estava acontecendo. E aí, um dos seus servos diz assim, vem cá, Naamã, olha só, te mandaram só mergulhar no rio, foi só isso. Você enfrentou guerra, enfrentou outras coisas, é só isso. Tem certeza que você vai abrir mão disso? E Naamã disse assim, tá bom, eu vou fazer isso. Incomodado. Não era isso que ele imaginava. E ele faz, e ele é curado.
Existem muitas aplicações para essa história também, mas esse é outro sermão. Nós agimos assim muitas vezes na vida porque não entendemos que as soluções de Deus para nos fazer dois, muitas vezes pela voz de um terceiro, alguém que está na nossa casa, não serve para mim. Deveria ser aquela outra. É disso que eu estou falando. Ser dois é aprender que existem soluções divinas e Deus vai fazer isso comigo e com você de diferentes formas, mas se eu ficar com um crivo de coisas que eu acredito, nas convicções que tenho a respeito das soluções de Deus para a minha vida, eu nunca vou ser dois. Ser dois, a gente precisa se permitir, porque quando eu me permito, quando eu entendo que muitas vezes as soluções que eu estou buscando não estão ao alcance do meu entendimento de forma imediata, entenderam isso? Eu tenho soluções a respeito do meu viver que não estão disponíveis de forma imediata, que eu preciso meditar um pouco mais. Naamã precisou entender um pouco mais. E aí, quando ele entende e ele resolve submeter isso pela voz dos seus servos, a história muda para ele. E é isso que o texto de Eclesiastes vai dizer para mim. Eu só sou dois quando eu interajo com o outro com a intercessão divina de Deus. Senão eu estou só numa família, sozinho. Eu só estou casado, eu só tenho filhos, mas eu não sou dois, eu não sou três. Isso não é relevante para a minha história de vida. Cuidado com isso. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu vou dizer que uma das coisas mais tristes, eu já, por uma série de razões, já pude vivenciar histórias assim. Já contei aqui, né, que eu terminava o meu trabalho mais de uma vez, sem sequer algumas pessoas soubessem que eu era pastor e tal, e chegavam assim para mim, posso conversar contigo? E eu imaginava que era trabalho, né, assunto de trabalho. E eram assuntos do coração, da família, de relações. Eu não conseguia entender por que aquela pessoa chegou ali para mim, né, gestor de uma área de manutenção, para falar sobre coisas. Mas Deus sabe. Mas muitas vezes, para minha felicidade, eu conseguia dividir e eu vi histórias que foram modificadas e essas pessoas me retornavam com histórias modificadas em conversas que nós pudemos ter. Isso era maravilhoso. O que me doía é quando eu via algumas histórias poderiam ser modificadas de maneira até mais fácil e nunca foram. Por incrível que pareça, isso aconteceu e sabe quando você olha assim, poxa, mas essa era até mais simples do que a outra era mais complexa e tudo mudou. O que houve? Eu era eu mesmo, Deus era o próprio Deus, o que mudou? Existe uma coisa que você precisa aprender e isso é principalmente o ponto alto da nossa conversa hoje, que é um termo muito usado em economia, mas é um termo que retrata muito bem isso tudo que a gente está falando aqui, né? Sobre crescimento estagnado. Entenderam? Estagnação é parado, crescimento é crescer. Então você no primeiro momento não entende. Como é que pode uma coisa parada crescer? Isso é usado muito em economia. Mas aqui está, no primeiro versículo que nós lemos, está a cara de alguém que está crescendo, está enriquecendo, mas não atinge o melhor potencial da sua vida porque está estagnado, não conversa com a sua alma. Quando eu não ouço histórias, como nessa de Naamã aqui, e ouço e deixo influenciar como dois, eu também faço isso. E aqui é a grande advertência quanto a crescimento estagnado. Eu pareço estar crescendo espiritualmente, mas isso não é verdade. Só parece, porque eu continuo ligado a outras coisas, a outros aspectos que estão me impedindo de caminhar, estão me impedindo de ouvir a minha alma, de me relacionar com o outro. A gente precisa compreender que o grande significado de ser dois, ele tem implicações muito no último versículo. E quando eu via, eu chegava até a ver assim, puxa, a vida dessa pessoa ficaria mais simples, não ia resolver, mas sabe quando você ia ficar mais simples?
quando você tira um problema da história da pessoa, ajuda, e não era difícil de resolver, aparentemente não era difícil. E aí nós vamos para o último item: por que pessoas muitas vezes caminham com as soluções e prosperam nas suas soluções, e outras não? O texto bíblico vai dar no último versículo alguma coisa muito óbvia, mas não muitas vezes tão clara. Porque se vierem a cair, um levanta ao seu companheiro, mas ai daquele que está só, por caso caia, não há outro que o levante. É óbvio esse texto, né? Uma coisa mais simples não há. Alguma vez você viu que é você que está caindo? Alguma vez você olhou para a sua vida e viu você no chão? Ou você sempre olhou para esse texto como alguém que estende a mão para o outro? Aquele que está de pé. Entendeu? Nós precisamos aprender a entender quando somos nós que estamos no chão. Porque quando a gente não entende isso, quando a gente não entende que somos nós ali caídos, que precisamos ser cuidados, eu vivo como aquela experiência que eu acabei de dizer para vocês. A pessoa ouviu e entendeu que não era para ela. Provavelmente porque ela não se entendeu caído no chão e com alguém tentando estender a mão. Isso tem implicações muito sérias. Muitas vezes isso se dá porque existem pessoas que caem e você pensa assim, não, ela é arrogante, ela não quer pedir ajuda, mas às vezes ela cai em qualquer coisa da vida e ela tem a ver com culpa, vergonha, e às vezes ele diz assim, não, eu deveria estar passando por isso mesmo, porque eu sou responsável pelas coisas que eu fiz. Nós esquecemos da beleza do texto bíblico. O texto bíblico não nos fala isso, sobre os erros que cometemos, não nos fala de um Deus que se moveu para estender a mão para nós, para se mover, para mudar tudo na nossa história, só que nós fazemos isso com o outro, com aquele que está do nosso lado, que provavelmente foi enviado, se está na sua família, foi enviado por Deus para estar com você, para exercer essa função também, além da igreja, além dos amigos. Mas ali no núcleo familiar é onde a gente se deposita nesse lugar. Medo de fracasso. Existe uma coisa chamada de resiliência emocional e tem a ver com a capacidade de lidar com essas mudanças, as estruturas que acontecem no dia a dia. Então, uma pequena mudança, quando eu falei para essa pessoa, olha, faz assim, e ela fez, uma tinha mais resiliência emocional do que o outro. O outro não, é uma mudança muito drástica para mim, ainda que não fosse pequena. Mas ela não abriu mão de ser e continuar a ser quem era e continuar caída na vida. É onde ela estava. Por isso ela me procurou, não fui eu a procurá-la. A gente precisa aprender que esses padrões comportamentais que a gente tem, crenças limitantes nas possibilidades da vida. E aí eu queria lembrar para você de novo da história do Sol. Olha o que alguns provavelmente conheciam esse número de 1.300.000 terras dentro do Sol, mas eu acredito que a maioria não. Eu mesmo não sabia desse número todo. A gente se perde no mundo de possibilidades e acha que não vai dar, e acha que é impossível um Sol sendo desse tamanho tão grande, eu estar aqui com vida na Terra, e eu não consigo compreender que existem um monte de possibilidades quando eu me enxergo no chão. Eu tenho certeza que você já esteve no chão. Todos nós já estivemos. Muitas vezes. Às vezes a gente se levanta sozinho por conta da vida, né? Não aparece alguma mão. E isso volta ao primeiro conceito lá de trás. O homem que trabalha e enriquece. E quando a gente faz isso, parece que em algum momento a gente vai criando um calo de não aceitar ser cuidado, não aceitar a outra mão, não aceitar que outras soluções vindas dos lábios de pessoas que muitas vezes foram abençoadas por Deus, não fazem ou não devem fazer, porque eu me lembro das vezes que eu me levantei sozinho. Isso é um perigo. Sabe por quê? Você nunca poderá estender a mão para um outro para levantá-lo se você não experimentou adequadamente estar no chão e ser cuidado. Entendeu?
Se você não experimentou, se você não vivenciou, ser cuidado, estar no chão, se perceber que precisa de auxílio, se perceber que algumas coisas, ainda que eu possa me levantar, é melhor sermos dois, é melhor dividir dois, é melhor dividir essa experiência, eu sempre vou ter muita dificuldade de estender a mão. E aí você vai se lembrar, no dia a dia, de pessoas que, poxa, essa pessoa tem tanto, por que ela não estende a mão? Por que ela não faz? Existem muitas respostas para isso, mas principalmente porque não experimentou estar no chão e entender a relação do outro tirando. Muitas vezes criou o casco de se levantar sozinho e não entendeu que seria melhor estar lá. Ontem eu estava conversando com um amigo, para a gente terminar, e eu conversando com ele, eu falei assim, rapaz, eu já passei muita dificuldade, né? Não sei se foram as piores da vida, mas eram as minhas. Então, para mim, eram muitas dificuldades. Puxa vida, se eu tivesse uma pessoazinha para me estender a mão, podia ser mais fácil. Me ajudar, e aí eu fui elencando aqueles problemas da vida. Quando eu terminei de falar para esse meu amigo, que não é cristão, eu parei assim, eu não tive fisicamente, mas eu tive da boa vontade de Deus, porque eu não levantei sozinho, ninguém levanta sozinho, entendeu? Ninguém levanta sozinho. A gente precisa experimentar isso para estar com o outro, porque senão ele é um ao nosso lado, mas nunca será um conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos estruturar nossa família melhor, mas para isso precisamos ser individualmente melhores, observar melhor as nossas quedas de vida, quando caímos, quando estamos, Pai, direcionando objetivos equivocados da nossa vida, objetivos rasos, que não vão conversar e falar com a nossa alma. Ó Senhor, faz que isso mude, isso se transforme, que possamos nos permitir cuidar, nos permitir uns aos outros, Pai, estender a mão para sermos de verdade um outro, dois como tu mesmo disseste, dois irmãos, cônjuge, marido e mulher, amigos, de verdade, construindo laços, Pai, que vão se eternizar, que nós não vamos imaginar o tamanho e a dimensão desses laços. Ó Senhor, tira de nós, Pai, o olhar diminuto de uma realidade equivocada que somos, nos parecendo ser maiores e melhores do que realmente somos. Somos minúsculos, somos poeira ao vento e queremos saber, entender e vivenciar a experiência da tua trajetória na nossa, nos fazendo dar uma mão ao outro, sabendo se cuidar, se permitir cuidar e sabendo entender o quanto isso é importante na tua história aqui na terra. Assim te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção e ficar com o pós-lúdio. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, que sacodem o nosso ser diante da sua palavra e nos fazem mover para próximo de Deus, esteja com o povo de Deus em Curicica e todo o povo cristão, em nome do Senhor Jesus. Amém.